As ações que você faz que você acha que ajudam, mas pioram a máquina. Primeiro ponto que a gente tem que entender, eu falo várias vezes aqui, é que 80% dos problemas hidráulicos e lubrificantes eles estão ligados ao óleo. Então, o óleo é como se fosse o nosso sangue no corpo humano. Então, quando a gente tem alguma possibilidade de identificar alguma doença, vai ser através de uma análise, onde a gente vai identificar talvez uma doença futura e começar a tratar isso com uma antecedência. Então, falando do óleo não é diferente. E aqui eu quero trazer para vocês um primeiro ponto que vocês talvez façam e isso pode estar prejudicando a máquina de vocês. Coletar o óleo no lugar errado, isso é um problema grave, porque a análise tende a ter resultados diferentes. Se a gente coleta num ponto mais baixo da máquina, tende a ter mais sujeira. Se a gente coleta num ponto mais alto do reservatório, tende a ter menos sujeira. Então, a gente pode coletar no ponto mais baixo ou no mais alto? Pode, porém a gente precisa coletar sempre no mesmo local. O ideal é onde teoricamente teria o maior acúmulo de sujeira, que seria na parte interna do equipamento, ou na parte inferior do reservatório hidráulico. Esse seria o melhor ponto. Claro que existem sistemas e sistemas. Eu estou falando de uma forma geral, de um equipamento hidráulico, então normalmente a gente faz a coleta na parte inferior. Outro ponto relacionado à coleta de óleo também que é muito importante, a gente está falando aqui de partículas micrométricas. Principalmente um dos fatores principais que a gente precisa identificar no óleo hidráulico e lubrificante é o nível de contaminação sólida. E quando eu estou falando nível de contaminação sólida, é algo muito refinado, é algo muito pequeno que a gente não enxerga a olho nu. Quando eu falo isso, eu estou falando de partículas micrométricas e para vocês terem uma ideia, um fio de cabelo nosso tem 40 micras de espessura e a gente usa aparelhos que lê partículas de 4 micras de espessura. Então é algo que a gente não vai ver olho nu. Então é importante a gente entender que essa coleta ela precisa ser feita da forma correta. E antes de coletar essa amostra, a gente precisa, para que a gente consiga coletar uma amostra corretamente, a gente precisa contaminar essa amostra com o próprio óleo do sistema. É isso mesmo que eu estou comentando. Então pensa só, a gente precisa pegar um pote, esse pote ele tende a talvez ter alguma contaminação que a gente não vai enxergar olho nu, a gente precisa lavar esse pote com o próprio óleo do local onde a gente está coletando. E também é muito importante a gente abrir um pouco a válvula para drenar qualquer excesso que esteja na saída da válvula. Então isso é um ponto importante a ser verificado e a gente precisa fazer essa lavagem no pote com o próprio óleo que a gente está coletando. A gente recomenda pelo menos 3 vezes fazer essa lavagem. Então a gente enche o pote, chacoalha, descarta, enche o pote, chacoalha, descarta, enche o pote, chacoalha, descarta. E antes de fazer esse processo, drena um pouco desse óleo para aí começar a fazer sim essa lavagem do pote, contaminação dele com o próprio óleo do sistema, para que a gente consiga ter uma análise mais correta. Lembrando, e também outro ponto muito importante, a gente não pode comparar, porque são temas diferentes, né? Já aconteceu situações, por exemplo, comigo, onde a gente coletou uma amostra de óleo, mandou para o laboratório e a gente fez uma coleta, um ensaio online, por exemplo, com um contador de partículas, que é um tipo de ensaio que a gente consegue fazer no campo. Quando a gente faz esse ensaio no campo com um contador de partículas, a gente está fazendo uma análise online. E essa análise online, ela tem o mínimo de interferência possível, muito diferente de quando a gente coleta uma amostra e manda para um laboratório. O que eu quero dizer com isso? Por mais cuidado que a gente tenha, por mais zelo que a gente tenha na hora de coletar essa amostra, na hora de enviar essa amostra, o laboratório saiba operar e fazer esse processo de uma forma mais segura, que não contamine ou que contamine o mínimo possível, existe uma grande chance de ter diferença nesses ensaios. E a gente já validou isso em campo, principalmente, então, de a gente coletar uma amostra, levar em um laboratório interno no local onde a gente está trabalhando e depois pegar esse aparelho que estava nesse laboratório e colocar no local e as análises elas dão diferentes. Então a gente testou com 2 aparelhos no mesmo local, de medição online, e as análises elas bateram igual. Levamos para um laboratório dentro do mesmo ambiente e só o fato de coletar a amostra e levar para esse laboratório já teve uma interferência. Claro que essa interferência ela não pode ser gritante, mas como a gente está falando de uma coisa muito sensível, e eu estou levando aqui para o tema relacionado à contagem de partícula, a gente precisa ter essa ideia que pode ter sim essa interferência. Então um ponto muito importante, primeiro ponto abordado, coleta de óleo da forma correta. Segundo ponto muito importante, é muito comum na indústria, de forma geral, a gente falar que trocar o óleo é a forma mais correta de se fazer a manutenção preventiva do equipamento. De certa forma, até certo ponto mas vamos lá, vamos pensar uma situação aqui. Quando a gente coloca um óleo para trabalhar em um equipamento hidráulico ou lubrificante, com o tempo ele trabalhando, ele gera desgaste. Esse desgaste é normal, então esse é comum por conta da velocidade que o óleo passa pelas paredes do tubo, então alguma interferência que possa ter do equipamento, algum desgaste de peça, vedação, e tudo isso vai ficar diluído no óleo. Então isso vira contaminação sólida. Então, quando a gente troca a carga de óleo, é como a gente fala, é como se a gente fosse pegar uma piscina, né? E pega uma piscina contaminada, eu gosto de fazer essa analogia. Então eu vou lá, dreno toda a água da piscina e fica aquele resíduo, aquela lama no fundo. Eu vou lá e coloco uma água nova. Será que essa piscina vai estar limpa? É claro que não. Então a gente precisa ter essa visão que é o sistema hidráulico é a mesma coisa. Quando a gente troca a carga de óleo, mas eu abri e limpei o reservatório. Ok, isso melhora
o nível de contaminação. Mas o seu sistema, a sua tubulação, os seus componentes, eles têm resíduo de óleo do óleo anterior que estava no sistema. E esse resíduo, como eu já falei das análises que tem pequenos detalhes que contaminam o seu óleo, esses resíduos vão contaminar o seu óleo novo. Então é muito importante que ou você faça uma filtragem antes no óleo que vai te ajudar, e o ideal seria fazer uma filtragem online para garantir que o sistema todo está limpo. Então a gente drena o óleo